está acontecendo de novo. Se você não tomar cuidado, você vai perder mais um ano de oportunidades. Eu quero conversar com você que é adulto, que precisa pagar conta, que precisa dar um jeito, que precisa cuidar da família, precisa gerar uma renda, precisa ter um trabalho. E para eu contextualizar tudo que eu tenho que contar, eu preciso contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Anos atrás, quando minha filha tinha 2 aninhos de idade e o meu filho tinha 3 aninhos de idade, eu perdi meu emprego. Eu fui literalmente pro fundo do poço. Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, eu não tinha dinheiro para pagar energia, água, toda necessidade básica que um ser humano e crianças precisam. Eu não tinha condições de ter, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha um trabalho que cuidasse de tudo isso. Eu cheguei a ser despejada, eu precisei deixar coisas minhas, como máquina de lavar, como geladeira, como fogão, na casa onde eu estava morando, porque como eu não tinha pagado aluguel de alguma forma, eu precisava pagar por aquilo e eu precisei deixar minhas coisas na casa, então saí quase, digamos que uma mão na frente e outra atrás, sem nada e com 2 crianças pequenas. A mamãe não tá triste não, a mamãe tá conversando só. Você é lindo. Então eu fui literalmente pro fundo do poço e consegui sair disso. E por isso eu quero te contar um pouquinho sobre como o mercado está funcionando para você de fato conseguir sair desse limo e de fato conseguir ter uma oportunidade de mudança de vida, tá? Talvez você esteja só procurando um trabalho, talvez você não esteja passando pela mesma situação que eu passei, talvez você quer simplesmente juntar um dinheiro para viajar, para fazer alguma coisa. Então presta atenção no que eu vou te falar para você não cair em qualquer coisa e de fato conseguir ter uma oportunidade. Bom, vamos lá, eu anotei aqui no papel porque eu quero me concentrar para eu te contar exatamente o que eu não fiz, o que eu poderia ter feito para ter saído daquela situação. Primeiro, eu não conseguia enxergar as possibilidades que existiam em torno de mim. Eu não conseguia olhar, por exemplo, para uma habilidade, para uma coisa que eu sabia fazer e enxergar aquilo como a solução. Então, vou citar exemplos aqui só para você entender de fato, tá? Na época, eu conseguiria trabalhar como manicure, como cabeleireira, inclusive quando as coisas ficavam mesmo assim ao extremo. Por exemplo, não tenho leite do meu filho, eu começava a divulgar o que eu sabia fazer. Eu começava a divulgar que eu estava fazendo unha, que eu ia até a casa da pessoa, escovar o cabelo da pessoa, e eu conseguia uma renda para aquele dia, para aquele momento. Então, eu ia, fazia, comprava ali o pãozinho do dia, o leite do dia e pronto. E corria atrás do que me vendiam na época como solução. E o mercado funciona assim, é muito importante que você entenda que o mercado funciona assim. O mercado, a cada atualização que existe no mundo, por exemplo, inteligência artificial, eles vão te vender uma solução para isso. Então, nessa era da inteligência artificial, por exemplo, estão te vendendo que você vai ser substituído e que você precisa criar a empresa X com inteligência artificial para você de fato ganhar dinheiro e viver bem e ficar milionário, aquelas promessas todas. Na época, a solução que era vendida para o meu problema era o CLT. Então, a maioria das pessoas estavam indo atrás do CLT porque enxergavam somente isso como a solução e consequentemente, a gente tende a ir, né, com a manada, porque a gente se sente mais segura. Então, eu também fui atrás do CLT desesperadamente, loucamente, acreditando que realmente seria a única solução. Lembrando, nada contra o CLT, era o que era vendido para mim na época e eu não consegui. Não consegui por falta de experiência, não consegui porque a gente vive numa cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo, então todo mundo sabia que eu tinha 2 filhos pequenos e sabiam que poderia ser que em algum dia eu não conseguisse trabalhar ou coisa do tipo por conta das crianças e por isso eu perdia a oportunidade, não conseguia por nada um CLT. Então você pode estar passando pela mesma situação. Ao invés de enxergar o básico que funciona e funciona bem e sempre funcionou, você pode estar atrás do mirabolante, da promessa vazia, da promessa falsa que estão tentando te vender, porque o mercado funciona assim. Vão sempre criar um problema, às vezes você nem tem esse problema. Às vezes você já tem um emprego, já tem um trabalho, já tem uma renda legal, mas você ouviu alguém falar que você está fazendo errado, que você não deve continuar nesse seu trabalho, porque hoje tem inteligência artificial que resolve tudo por você, hoje tem inteligência artificial que é possível criar uma empresa e você não precisa estar nesse trabalho chato,
quando na verdade tem alguém louco por esse trabalho chato, porque já entendeu que o básico continua funcionando e que às vezes não é esse mirabolante que vai te tirar de uma situação ruim, tá? Eu aprendi isso na marra, eu aprendi isso na dificuldade. O segundo ponto é exatamente isso que eu estou falando aqui para você agora. Trabalhos chatos não são vistos, são bem remunerados e te tira de situações ruins. Vou citar um exemplo. Eu não gosto de trabalhar com atendimento ao cliente. Eu não gosto. Mas eu sempre fui uma pessoa comunicativa, eu sempre me comuniquei muito bem. E quando eu queria vender aquela solução que eu tinha na época, que era manicure, eu conseguia entrar em contato com várias pessoas e vender esse meu serviço. Então, na época, eu identifiquei que eu era boa com isso, mas mesmo assim, gente, eu tinha na época também 16 anos, não tem como, né? Não tem como. Mas a gente aprende. Eu, com 17 anos, eu já tinha 2 filhos. Eu precisei ficar adulta muito cedo e dar conta muito cedo das coisas e fui aprendendo literalmente com tapas da vida. Mas eu consegui identificar que eu era comunicativa e um dia pesquisando no Google, né, não tinha inteligência artificial na época, eu encontrei 99 Freelas e o freelancer.com. Hoje já é bem conhecido, bem popular. E eu comecei a dar uma olhadinha ali nas oportunidades e eu percebi que muitas oportunidades tinham muitos candidatos, ou seja, muita gente querendo, e outras oportunidades tinham 3, 4 candidatos somente. Então a concorrência era menor. E aí eu comecei a olhar e por que será que ninguém tem interesse, né? Por que será que tão pouca gente querendo esse tipo de trabalho? E aí eu percebi que era trabalho chato, trabalho que ninguém gostaria de fazer, trabalho que as pessoas até hoje correm, que é trabalhar. Não estou falando para você trabalhar com isso, só estou realmente dando exemplo, que é trabalhar com atendimento, prospecção e ao invés de ter um salário fixo, ser comissionado. Eu falei, cara, tem pouca gente aqui. Essa é a minha chance. Eu posso me destacar aqui. E aí eu comecei a me candidatar loucamente nessas oportunidades. E tipo, de uma semana para outra, me candidatando loucamente, eu consegui ter contatos, pessoas entrando em contato comigo, tendo interesse no meu serviço. Isso aqui não é coincidência, não. É só um mercado chato que as pessoas estavam ignorando e eu identifiquei um problema que eu conseguiria entregar uma solução através de uma habilidade, mesmo sem ter experiência de trabalho. Então, às vezes, a gente fica batendo a cabeça, procurando oportunidades que não são pra gente. Às vezes você não sabe escrever direito, às vezes você não escreve o português correto, às vezes você não se comunica bem, e aí você insiste em trabalhar em uma área específica só porque criadores de conteúdos e pessoas estão falando que dão certo, que você precisa disso. E talvez não. Olha, uma coisa que aconteceu um tempo atrás, quando eu estava com um grupo de roteiristas, e eu criei esse grupo de roteiristas e várias meninas que queriam trabalhar na época veio também para esse grupo. Aí eu dei aula de prospecção, eu ensinei um pouco sobre a profissão, ensinei como fazer a curadoria de notícia. E teve uma aluna específico, obviamente eu não vou citar nome, mas teve uma aluna específico que criou um portfólio com a inteligência artificial. Então ela criou ali vários conteúdos com inteligência artificial e ficou bonito, ficou bem legal, mas foi bem no início da inteligência artificial, sabe? Ficou um portfólio bem bonito, bem atraente mesmo, só que não era escrito por ela. E aí ela foi e começou a prospectar, e prospectou muito, e conseguiu vários contatos. Aí um em específico, teve um contratante, dono de um canal muito grande aqui no YouTube, seria assim, uma oportunidade muito boa para ela, mas dono de um canal bem grande aqui no YouTube entrou em contato com ela e começou a desenrolar com ela. Então, por exemplo, o primeiro contato, o script do primeiro contato era padrão, porque eu deixei escrito certinho lá para a pessoa que estava no grupo, só pegar aquele script e enviar para o potencial contratante. E aí ela enviou aquele script e enviou o portfólio criado por inteligência artificial. Então, o script e o portfólio eram escritos ou por mim, o script, e a inteligência artificial dentro do portfólio. E eles gostaram do portfólio dela. Só que depois do primeiro contato, a pessoa precisa desenrolar com você. Você precisa, de fato, conversar e explicar alguns termos, né, sobre roteiros e tal. Estou citando exemplos aqui, tá? Você tem que pegar e colocar na sua realidade. Enfim, ela começou a escrever
errado. Por quê? Porque ela não era boa na escrita, ela não sabia escrever o português corretamente. Então ela acabou perdendo a oportunidade por isso. E eles mandaram uma mensagem para ela falando exatamente por que eles não iriam seguir com ela. Olha, a gente gostou dos roteiros, a gente gostou do seu trabalho, porém, você demonstrou alguns erros graves de português e por isso não vamos seguir com você. Foi exatamente essa mensagem que o contratante, o potencial dela enviou para ela. Por quê? Porque ela não era boa naquilo. Então talvez você fique insistindo em algo que você nem é capaz de fazer agora, que não vai te trazer um retorno tão rápido. E a gente, nós que somos adultos, a gente sabe que as contas continuam rolando. Que todos os meses a gente tem que pagar ali energia, internet, necessidade básica de filho. Tudo. A gente precisa continuar pagando. E talvez o que você queira fazer no momento esteja um pouco distante. Não que você não vai chegar até lá, mas esteja um pouco distante e você esteja acreditando que é essa solução porque alguém, algum criador de conteúdo está te vendendo esse problema para te entregar a solução. Entende? E talvez a solução para você seja aquele trabalho chato, aquela coisa chata que você não quer fazer, mas que vai te trazer uma renda mais rápido ao ponto de te levar onde você quer chegar. Então, talvez, por exemplo, tá? Um exemplo. Talvez hoje a solução para você é pintar uma parede e ganhar um dinheiro por aquilo. Talvez a solução para você seja trabalhar como vendedor em uma loja que você não queira vender. Talvez uma solução rápida para você seja vender os crochês que você sabe fazer. Ou vender aulas para quem quer aprender o que você sabe fazer. Talvez essa seja a solução. Talvez a solução não seja a empresa de inteligência artificial, o site mais mirabolante. Não seja. Talvez não seja e tá tudo bem. Você precisa enxergar esses trabalhos chatos como uma ponte para você chegar onde você tanto quer, para você atuar na área que você quer, para você trabalhar com o que você deseja, para você criar a sua empresa. Porque as contas não param. O dinheiro precisa continuar chegando até você para você cuidar das suas necessidades, para você chegar onde você tanto quer. Será que eu fui redundante? Será que eu fui clara? Me conta aqui, se você se encontra nessa situação, o que você sabe fazer bem, que você pode oferecer como uma solução para alguém, para algum mercado. Eu quero muito saber isso de você, para eu conseguir desenvolver outros roteiros pensando no que você colocou aqui nos comentários. Eu decidi fazer esse vídeo, inclusive, pensando em comentários que deixaram aqui quando eu estava falando de vaga de emprego, quando eu estava falando de oportunidades. Então me conta aqui que eu quero muito saber. Não esquece de deixar seu cafezinho, sua xicarazinha de café aqui nos comentários. Obrigada por mais um café aqui comigo e eu te espero no próximo. Beijo, tchau, tchau.